Imagine por um momento, e se as maiores vitórias que Deus nos concede acontecem justamente nas batalhas que nunca chegamos a travar? Entre todas as passagens bíblicas, poucas retratam com tanta intensidade o medo, a incerteza e a intervenção divina como o relato de 2 Crônicas 20. Ali, encontramos um rei acuado por nações inimigas, um povo tomado pelo pavor e um Deus que não apenas observa de longe, mas entra em cena como verdadeiro guerreiro. É a história de Josafá, o monarca que aprendeu que certas lutas não se vencem com espadas, mas com adoração. É a narrativa de uma nação que, imóvel, viu o céu agir em seu favor. Acima de tudo, é o testemunho do Deus que continua lutando por aqueles que confiam nele. A Bíblia não perde tempo com rodeios. Logo de início, apresenta um fato incontornável: os moabitas, amonitas e alguns meunitas se uniram para declarar guerra a Josafá. Não há suspense gradual, nem preparação dramática, apenas a notícia crua de que exércitos inimigos já avançam em direção a Judá. Não se trata de um conflito isolado, mas de uma aliança poderosa, várias nações somando forças com um único objetivo: esmagar o reino sob o governo de Josafá. Os mensageiros chegam não com planos de defesa, mas com um alerta desesperado: uma multidão imensa vem contra você, vinda de Edom, do outro lado do mar. As palavras são escolhidas para transmitir a enormidade da ameaça. Não é um boato distante, mas um perigo concreto, maior do que Judá poderia enfrentar e mais próximo do que qualquer um imaginava. A crise pressiona de todos os lados, geográfica, política e emocionalmente. E então, algo surpreendente acontece. Diferente dos registros reais da antiguidade, que costumavam retratar os governantes como heróis invencíveis, a Escritura expõe a reação íntima de Josafá: ele teve medo. Não há tentativa de disfarçar sua humanidade. O temor é genuíno, imediato, a resposta natural de um homem que reconhece os limites de seu poder diante de uma ameaça avassaladora. Mas o versículo não termina aí. Ele registra um gesto decisivo, o momento em que Josafá, em vez de buscar generais ou muralhas, decidiu buscar o Senhor. Essa escolha marca a diferença entre uma crise qualquer e um ponto de virada. Daquela decisão nasce um ato público de dependência. Josafá decreta um jejum em todo Judá, uma pausa deliberada na rotina para que o povo admitisse coletivamente: esse inimigo está além de nossas forças militares, além de qualquer estratégia diplomática, além de soluções humanas. Outros reis teriam reagido com armas, alianças ou negociações. Josafá, porém, optou pela adoração, pela humildade e por convocar o povo a buscar a Deus juntos. A crise que nenhum governante poderia ignorar tornou-se um instante em que esse rei recusou-se a confiar em si mesmo. De todas as direções, de aldeias, cidades fortificadas e povoados nas colinas, as pessoas deixaram suas tarefas cotidianas e responderam ao chamado. Não se reuniram para afiar espadas ou treinar soldados, nem para preparar a fuga. Elas se juntaram com um único propósito: buscar a ajuda do Senhor. Famílias inteiras compareceram, anciãos que haviam testemunhado muitas coisas, jovens que ainda não compreendiam tudo, mas seguiam a fé de seus pais. Uma nação inteira em movimento rumo à presença de Deus. Nos pátios do templo, Josafá se coloca diante da Assembleia de Judá e Jerusalém e ora. Suas palavras são públicas, pronunciadas em voz alta para que todos ouvissem a quem estavam recorrendo. Ele começa invocando o próprio Deus: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que reina nos céus? É um chamado à memória. Ele lembra ao povo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo que governa as nações desde o alto. Antes de enfrentar a coalizão de exércitos, era preciso recordar a soberania do Senhor. A oração de Josafá percorre a história. Ele relembra o que Deus fizera por seu povo, como expulsar nações diante de Israel e der a terra aos descendentes de Abraão, seu amigo, para sempre. Menciona o templo, construído como um lugar onde poderiam clamar em aflição, confiantes de que Deus ouviria e os salvaria. Sua prece não é vaga ou genérica, está ancorada em atos concretos e promessas claras de Deus. O rei está, na verdade, pregando a verdade para seu próprio coração e para o coração de seu povo, mesmo com a ameaça se aproximando. Então, o tom da oração muda. Josafá traz a crise à luz diante de Deus. Os inimigos vieram para expulsá-los da terra que o Senhor lhes dera.
E ele não finge ter forças ocultas. Pronuncia uma frase que tem consolado inúmeros crentes ao longo dos séculos: não temos força contra essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Poucas orações na Bíblia são tão breves, diretas e totalmente rendidas. Impotentes, confusos, mas com os olhos fixos em Deus. A cena termina em um silêncio impressionante. Todo Judá permanece diante do Senhor, homens, mulheres, crianças, famílias lado a lado, corações expostos, esperando. Ninguém se move, ninguém age antes que Deus responda. Uma nação inteira, imóvel, dependendo do Deus a quem acabará de clamar. O silêncio nos pátios do templo não dura muito. Enquanto todos aguardam, Deus escolhe responder de maneira específica. O Espírito do Senhor desce sobre Jaziel, filho de Zacarias, um levita da linhagem de Asaf, no meio da assembleia. Deus fala por meio de um homem ligado àqueles que conduziam a adoração em Israel. No centro da multidão reunida, o Espírito repousa sobre Jaziel, e através dele, a palavra divina irrompe no meio do medo e da quietude. As primeiras palavras de Jaziel vão direto ao coração do que o povo sentia. Ele se dirige a todo Judá, aos habitantes de Jerusalém e ao rei Josafá, deixando claro que a mensagem era para todos, do trono às crianças. Então, pronuncia a ordem que tem confortado crentes por gerações: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Deus não nega a realidade da ameaça. Ele a chama de grande multidão, não diz que haviam entendido mal o perigo. Em vez disso, ordena que não se deixem dominar pelo medo diante dela. A razão vem logo em seguida, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. O exército era real. O perigo era real. Mas a responsabilidade final não pertencia a eles. A recolher os despojos, e ainda assim sobrava. O que deveria ter sido um dia de saque contra Judá transformou-se em uma semana de provisão para eles. As tendas dos inimigos, antes erguidas como símbolo de ameaça, agora se tornavam depósitos de bênçãos. Não havia pressa, nem disputa, nem medo de que os recursos se esgotassem. A abundância era tão grande que, ao final, levaram 3 dias apenas para transportar tudo o que haviam encontrado. E mesmo assim, ainda restavam riquezas espalhadas pelo campo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca, um nome que, em hebraico, significa bênção. Ali, não era apenas um lugar geográfico, mas uma declaração do que Deus havia feito. O vale que antes poderia ter sido palco de derrota tornou-se um memorial de vitória. Não uma vitória conquistada por esforço humano, mas uma vitória recebida pela fé. Já Josafate e todo o povo de Judá e Jerusalém se prostraram novamente, desta vez não em súplica, mas em gratidão. A adoração que começara no templo agora se espalhava pelo campo aberto, onde a promessa de Deus se cumprirá diante de seus olhos. Os levitas, que haviam liderado o louvor no início da jornada, agora conduziam o povo em cânticos de ação de graças. As mesmas palavras que haviam ecoado no templo: dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, agora ressoavam no vale, onde a misericórdia de Deus se tornará visível. Não era mais uma esperança, mas uma realidade tangível. O medo dera lugar à confiança, a ameaça à provisão, e a incerteza à certeza de que o Senhor cumpre o que promete. A notícia do que acontecerá se espalhou rapidamente. Os reinos vizinhos, que antes observavam Judá com desdém ou temor, agora viam com espanto o que Deus havia feito. O relato não falava de uma batalha vencida por estratégia militar, mas de um povo que confiara e vira o Senhor agir. A fama de Josafate se espalhou, não por sua força como rei, mas por sua fé como servo. O reino de Judá desfrutou de um tempo de paz, não porque não houvesse inimigos, mas porque o povo aprenderá onde estava a verdadeira segurança. Anos depois, quando novos desafios surgiram, a memória daquele vale permanecia viva. Não era apenas uma história para ser contada, mas uma lição para ser lembrada. Quando Deus assume a batalha, o papel do seu povo não é lutar, mas crer. Não é atacar, mas permanecer firme. Não é vencer, mas testemunhar. A vitória não pertence àqueles que confiam em suas próprias forças, mas àqueles que confiam no Deus que diz: a batalha não é vossa, mas minha. E assim,
O episódio que começara com medo e incerteza terminou com um povo transformado. Não por uma mudança nas circunstâncias, mas por uma mudança no coração. Onde antes havia pânico, agora havia paz. Onde antes havia dúvida, agora havia adoração. E onde antes havia uma multidão inimiga, agora havia um vale cheio de bênçãos, um lembrete eterno de que, quando Deus está no controle, até o impossível se torna possível. Ao campo de batalha, recolhendo riquezas, armas, objetos valiosos e tesouros em quantidade tão grande que não podiam ser carregados em um único dia. As Escrituras registram que foram necessários 3 dias inteiros para recolher todo o despojo, tamanha era a abundância. Esse detalhe revela a dimensão da reviravolta operada por Deus. O mesmo povo que havia confessado, não temos força, não sabemos o que fazer, agora caminhava entre os restos de um exército imenso, não com medo, mas com a tranquilidade de quem cumpre uma tarefa simples, recolhendo o que o Senhor havia colocado em suas mãos. Sua fraqueza não havia mudado, mas a provisão de Deus, sim. O que começara com jejum, tremor e oração desesperada, agora prosseguia com os braços cheios e os corações aprendendo o que significa quando Deus luta por seu povo. No 4º dia, o foco deixou de ser o recolhimento e passou a ser a gratidão. Eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. O nome Beraca significa bênção, e foi dado por causa do louvor que se ergueu naquele lugar. O povo não se apressou em desfrutar de sua nova riqueza. Eles pararam juntos na mesma região onde Deus havia intervindo, transformando o perigo em livramento. Ali, reconheceram publicamente que cada despojo, cada passo em segurança, cada suspiro de alívio vinha do Senhor. Somente depois de bendizer a Deus no vale é que voltaram seus rostos para casa. Então retornaram, cada homem de Judá e Jerusalém, tendo Josafá à frente, de volta a Jerusalém com alegria, pois o Senhor os fizera regozijar-se sobre seus inimigos. Era uma procissão marcada pela alegria que só Deus pode dar. O rei que antes temera agora liderava um povo em júbilo, de volta à cidade de Deus. Entraram em Jerusalém e foram à casa do Senhor com harpas, liras e trombetas, levando sua adoração de volta ao centro de onde o livramento havia começado. O impacto dessa vitória não ficou restrito às fronteiras de Judá. O temor de Deus caiu sobre todos os reinos ao redor quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. As outras nações entenderam que aquele não foi um resultado militar comum, a fama que se espalhou foi a do Deus de Judá. E o resultado não foi uma guerra sem fim, mas descanso. Assim, o reino de Josafá teve paz, pois Deus lhe deu tranquilidade em todas as direções. A paz de seu reino não veio de estratégias humanas, mas do Deus que se mostrará maior que qualquer coalizão e qualquer ameaça. O que aconteceu nos dias de Josafá revela um padrão de como Deus age com seu povo quando enfrenta batalhas que não pode vencer. O Deus que encontrou Judá em seu medo é o mesmo que nos encontra quando estamos sobrecarregados, em desvantagem numérica ou sem respostas. Este capítulo nos mostra como ele nos convida a responder hoje. Primeiro, Josafá faz algo que muitos de nós evitamos, ele enfrenta seu medo com honestidade. As Escrituras não o escondem, Josafá estava com medo. Ele não finge força nem mascara sua ansiedade com negação ou bravata. Seu medo se torna a porta para buscar a Deus, não um motivo para fugir dele. Nosso primeiro passo é levar esse medo à presença de Deus. Segundo, ele busca a Deus em primeiro lugar, não por último. Ele dirige seu rosto para buscar ao Senhor e proclama um jejum em todo Judá. Antes de chamar generais, ele chama o povo à oração. Antes de recorrer a soluções humanas, ele recorre a Deus. Em um mundo onde costumamos esgotar todas as opções e só então dizemos, agora só nos resta orar, Josafá inverte a ordem. A oração é o primeiro movimento. Ele também se recusa a ficar sozinho. Todo Judá se apresenta diante do Senhor com suas crianças, esposas e filhos. Eles vêm juntos, em humildade e fé, unidos na dependência. Depois, eles ouvem. Esperam pela palavra do Senhor, e quando ela vem, não temais, pois a batalha não é vossa, mas de Deus, constroem sua resposta sobre essa promessa. A fé é confiança ancorada no que Deus realmente disse. Seu louvor começa antes mesmo de qualquer vitória aparecer. Eles se prostram,
levantam suas vozes, enviam cantores à frente dos soldados e permanecem firmes quando Deus diz: permanecei parados. E quando a vitória chega, eles voltam para agradecer, bendizendo ao Senhor no vale de Beraca e regozijando-se em Jerusalém. Não esquecem o Deus que os sustentou. Talvez hoje você esteja diante de seu próprio exército imenso, um diagnóstico, um relacionamento quebrado, um peso financeiro, um medo que não o deixa dormir ou um futuro que não consegue controlar. As mesmas palavras ditas por Jaziel ecoam em sua situação: não temais, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Permanecei parados, levantai vosso louvor e fixai os olhos nele. Sua vitória não depende de sua força, mas da presença e fidelidade do Deus que luta por seu povo. Se esta mensagem tocou seu coração, segure-se a esta verdade simples: o mesmo Deus que lutou por Judá ainda luta por você hoje. Ele não mudou. Seu caráter permanece firme quando tudo ao redor treme. Sua misericórdia realmente dura para sempre, em toda estação, em todo vale, em toda batalha que você não compreende. O que ele fez em 2 Crônicas 20 não foi uma demonstração isolada de poder, mas um lembrete de quem ele é para todas as gerações, incluindo a nossa. Vamos encerrar em oração. Pai, viemos a Ti como Josafá veio, não fingindo força, não escondendo nosso medo, mas confessando nossa profunda necessidade de Ti. Por cada pessoa que ouve esta mensagem agora, por cada fardo oculto que carrega, por cada batalha que enfrenta no corpo, no lar, nos casamentos, nos locais de trabalho ou nas igrejas, pedimos que Tu lutes por elas como lutaste por Judá. Ensina-nos a adorar antes da vitória, a confiar quando não enxergamos o caminho à frente e a permanecer firmes quando nossos corações querem correr em todas as direções. Que Tua paz envolva cada lar representado aqui, que Tua presença guie cada passo que dermos, e que Tua misericórdia seja evidente dia após dia em nossas vidas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra abençoou você, eu o encorajo mais uma vez: inscreva-se, deixe seu curtir e comente 77 como um ato de concordância de que a batalha pertence ao Senhor. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda luta por seu povo e de que não está sozinho. Obrigado por dedicar este tempo à palavra de Deus comigo, por abrir seu coração e por caminhar nesta jornada de fé juntos. Que o Senhor o abençoe, o guarde e lhe dê sua paz até nosso próximo encontro.